Mesa Redonda. De volta do nosso intervalo, terminamos aqui o nosso cafezinho e nós deixamos aqui uma pergunta no ar para o doutor Adelso, que está aqui falando sobre o programa Minha Casa e Minha Vida da Caixa Econômica Federal. E o que eu deixei no ar, a pergunta que nos tem criado uma expectativa muito grande, é se esse plano vai ser estendido para os imóveis usados. Vai ser, doutor Adelso? Zé, essa é uma pergunta difícil, tá? Porque o programa ele foi criado com o objetivo principal, como eu falei no bloco anterior, de gerar economia, principalmente em relação à produtividade toda da cadeia da construção civil. Você sabe que é um segmento que gera bastante emprego e nós estávamos num momento de crise quando foi criado Minha Casa Minha Vida e ao mesmo tempo ele gerava emprego e renda para a população e ao mesmo tempo cumpria um papel social importante, que é atender a questão da demanda do déficit habitacional. Por isso que ele foi criado só para a condição de estar dando benefício para a população que adquirisse um imóvel novo, inclusive com habites após 26 de março de 2009. Existe agora um orçamento novo que está sendo constituído agora para o Minha Casa Minha Vida 2, que deve estar saindo em abril, e também vem algumas modificações em relação a esse programa. Pode vir essa? Não sabemos todos, exatamente. Agora, se ele for cumprir o princípio para o qual ele foi criado, a gente acha um pouco difícil ele estar incluindo imóvel usado. Mas é possível também, uma vez que o imóvel usado, de certa forma, quem está comprando um imóvel novo, ele está se desfazendo de um imóvel usado, né? E com isso você cria esse fluxo na economia que é necessário até para absorver essa nova oferta de imóveis. É porque o que a gente vê no mercado, uma queixa muito grande, por exemplo, é aquela pessoa que só tem a condição de comprar um imóvel de 30, 40 mil reais, ele não acha esse imóvel no mercado. Porque quando acha, esse imóvel, a sua grande maioria, não está legalizada. E aí você, por exemplo, se um plano desse fosse estendido para isso, também estaria nessa condição da legalidade do imóvel, né? Se por acaso fosse estendido, que eu torço muito, porque vai ser, para a gente vai ser muito importante, para nós corretores de imóveis, que é um filé que nós vamos estar entrando aí. É verdade. Então, inclusive, só complementando aí a sua colocação, nós temos, mesmo essa ausência, digamos, de subsídio maior, que o Minha Casa não prevê, mas você tem, principalmente para essa faixa da população, que vai pegar imóveis aí até 50 ou 60 mil, e aí você entrou com uma colocação muito importante, que é realmente o grande problema hoje, é a ausência de oferta de imóveis nessa faixa, mas a gente tem condições de financiamento também bastante interessantes, inclusive com taxa de juros de 4,5% ao ano. Para esse financiamento. Mesmo sendo imóvel usado. Agora, tem que estar legalizado, que é o grande problema dessa legalizado. Aí é onde entra realmente o grande problema, que é você ter imóveis nessa faixa de renda com a situação que seja possível financiar, que tem toda a sua documentação regular. Agora, por exemplo, o imóvel nessa faixa de 40, 50 mil reais, a verba, o dinheiro, na sua maioria, é do FGTS. Então, o juro que está se praticando é um juro semelhante ao do Minha Casa Minha Vida? Ou a diferença é muito grande? Esse juro é semelhante. Inclusive, os juros é de 4,5% e varia de 4,5% até 8%. O que é que muda em relação ao Minha Casa Minha Vida? Muda basicamente em relação ao subsídio, que o subsídio de 17 mil reais está sendo dado para a população que vai adquirir um imóvel novo, ou aquele cujo habites foi posterior a março do ano passado. Então, para essa população, ela continua tendo um atrativo, que é o financiamento com recurso do Fundo de Garantia, um financiamento barato, dá para se pegar esse financiamento. Mas, inclusive, teve uma alteração recente, que foi a ampliação do valor do imóvel até 130 mil. Então, até 130 mil reais de avaliação desse imóvel, a gente pode estar financiando com recurso do Fundo de Garantia. Em Salvador. 100%? 100%. Até 100% para os casos de imóveis novos. Sim. Se for imóvel usado, mesmo 80%. Agora, Adelso, em relação a uma coisa que eu acho que entrou no mercado, que tinha sido suspensa, em relação ao financiamento da produção diretamente ao incorporador. A Caixa tem feito isso, tem incentivado isso? Tem. Nós, ano passado, nós conseguimos financiar cerca de 340 milhões de reais só aqui em Salvador. Esse número, inclusive, foi recorde em todas as superintendências do Brasil. Nós fomos a superintendência que mais contratou financiamento de produção do SBPE no Brasil. Isso mostra realmente que o mercado, que a Caixa atendeu uma demanda no mercado, também casou isso com um momento de crise do mercado, em que a Caixa estava
colocando para os incorporadores essa opção de financiamento à produção. E no caso da Caixa, a gente tem um diferencial, que é a possibilidade de se financiar a pessoa física ainda durante a fase de obra. Então, esse é um diferencial que é positivo tanto para o incorporador quanto para quem está comprando. Ele já pode começar a pagar o imóvel na fase de obra, hein? Exatamente. Ele paga os juros durante a fase de obra, ele não paga o principal, até para dar uma condição melhor de pagamento para ele. E no final, quando ele recebe o imóvel, aí sim ele vai pagar o valor do financiamento de acordo com o cálculo da sua prestação. Bom, doutor Adelson, muito obrigado. Eu acho que não gostei muito da resposta em relação ao usado, mas nós vamos esperar desde quando ainda não foi decidido isso. Mas o interessante é que tem dinheiro, parece que vem uma dotação maior para isso, a gente vai continuar. Então você que ainda não se inscreveu no Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3, ainda tem chance. Você viu que quase 10% aqui já satisfez do Estado, tá certo? E vamos esperar o que é que a Caixa tem de interessante para a gente. Mais uma vez, obrigado, doutor Adelson. Obrigado, doutor. E eu gostaria de convidá-lo a irmos ao Sol e Brasa. Ok? Até o próximo domingo.